Pierre aqui, que tem um ponto de vista aí a falar, um comentário sobre o assunto. Pierre, boa tarde. Oi, Tony, tudo bem? Um grande abraço para você, a todos que acompanham o Voz do Litoral dessa terça-feira. É muito importante esse assunto ser debatido na Assembleia Legislativa do Paraná, porque estamos falando do futebol, que é o esporte mais popular do Brasil, que é um dos esportes mais populares do planeta. E quando você tem manipulação de resultados, você não só mancha a prática esportiva, como também acaba afastando muitas pessoas. Lembrando que o futebol é muito importante para a economia e também, inclusive, influencia políticas em diversos locais. No Brasil não é diferente. Então, é muito importante, sim, esse debate na Assembleia Legislativa do Paraná. Lembrando também que temos aqui no estado do Paraná grandes clubes, não só na capital, mas também em demais cidades aqui do estado. Temos grandes clubes esportivos. Esses clubes acabam atraindo vários torcedores, acabam mexendo com a economia de uma cidade. Inúmeras vezes, Tony, vimos aqui na cidade de Paranaguá, por exemplo, um município que foi invadido, e aqui falando da palavra da forma mais positiva possível, por torcedores de outras equipes que vieram aqui acompanhar atividades esportivas, que vieram aqui acompanhar jogos de futebol. E quando você tem a manipulação de resultados, você acaba afastando esse torcedor que pode ajudar e impactar positivamente na economia de uma cidade, de um estado, do país. Então é muito importante esse debate na Casa de Leis do Paraná. Lembrando também, é importante reforçar para quem está acompanhando o Voz do Litoral, para quem acompanhou essa reportagem. As casas de apostas, elas são vítimas, como também algumas pessoas que utilizam de forma positiva essas casas de aposta, como quem faz a sua aposta como diversão, como até mesmo forma de ganhar dinheiro. As casas de apostas, inclusive, elas investem pesado para poder identificar manipulações de resultados. Muitas das investigações, não é o caso agora da penalidade máxima, mas outras investigações que levaram para a cadeia pessoas suspeitas de manipulação de resultados partiram das próprias casas esportivas, de apostas esportivas. Então, vale reforçar também que interesse dessas casas de apostas que mexem com muito dinheiro, que movimentam também a economia do país, que a investigação seja bem minuciosa, que a legislação seja cada vez mais severa para quem tenta manipular resultados. Tony, tivemos alguns anos, inclusive, casos de jogadores que passaram pelo Rio Branco, de um jogador que passou pelo Rio Branco, foi banido do esporte, virou até mesmo Uber na região, se eu não me engano, foi no Nordeste que ele virou Uber, porque ele acabou sendo identificado como uma das pessoas que participou de um esquema criminoso de manipulação de resultados e foi banido do futebol. Então, é uma prática criminosa e que precisa, sim, ter um respaldo dos deputados, da legislação paranaense para tornar o esporte um ambiente muito mais seguro. Muito bem, obrigado, Pierre. O Departamento de Jornalismo segue acompanhando. Não é a primeira vez que acontece isso. Você é um rapaz jovem, mas eu acho que você já deve ter acompanhado a época do rolo com as loterias esportivas na época, né? Em que os árbitros também estavam envolvidos nos resultados, tinha a chamada zebra e aí derrubava milhares de apostadores e tal, uma confusão danada. Você lembra disso, Pierre? Eu estudei bastante isso, a época da loteca, né? Quando você tinha essa situação. Tem mais recente, que é a época do, se eu não me engano, e o Michel até está aqui também na redação, se eu falar o nome errado, o Michel lembrar, ele pode até me reforçar, o Edilson Pereira, o ex-árbitro de futebol, que agora mais recente foi também apontado como uma das pessoas que manipulou resultados. Naquele ano em que Corinthians e Internacional disputaram o título, alguns jogos foram refeitos, o Corinthians foi campeão, uma torcida do Inter até hoje fica na bronca com ele. Então, tem também essa situação, o Michel até confirmou aqui para mim o nome de fato do árbitro, do ex-árbitro, né? Porque ele foi banido do futebol, Edilson Pereira. Então, temos fases, né, de manipulações de resultados no Brasil e no mundo, né, Tony? Vale reforçar também que na Itália, por exemplo, desde a década de 60, 70, se discute e se pune clubes de futebol que participaram de manipulações de resultados. E por lá não acabou até hoje. A investigação é severa. A equipe da Juventus recentemente foi punida por isso. Não foi nesse ano, né? Já tem alguns anos a Juventus foi punida. Então, é muito comum serem identificados casos de manipulação de resultados e a punição ser severa, porque precisa ser. O esporte, ele não pode ser dominado, ele não pode ser manipulado. Então, essas pessoas precisam, sim, ser punidas para não só pagar pelo ato antidesportivo, como também para coibir que outras pessoas tenham o mesmo interesse na manipulação de resultados. Tá bom, meu querido. Obrigado. Um abraço para você. Michel, estou esperando o meu bolinho.